porque estou seriamente preocupado com as consequências para o país da governação do Partido Socialista, muito especialmente para o futuro dos mais jovens. Foi o PS e o seu governo colocaram o país na trajetória de empobrecimento e de profunda degradação da situação política nacional. A situação de salários baixos e de pensões de reforma que não permitem uma vida digna, o empobrecimento da classe média, a má qualidade dos serviços públicos, como a educação, a saúde e a justiça, são o resultado das políticas erradas do governo, da sua desarticulação e desnorte, da falta de rumo e da falta de visão estratégica. São o resultado de um primeiro-ministro que perdeu a autoridade e não desempenha as competências que a Constituição lhe atribui: dirigir o funcionamento do governo e a política geral do Executivo e coordenar e orientar todos os ministros. São competências que os analistas políticos parecem ter esquecido. O PSD e a sua liderança têm vindo, e bem, a denunciar os erros, os abusos do poder, as omissões, as mentiras e a violação de ética política por parte do governo e a sua falta de sentido do Estado. Ao mesmo tempo, o PSD tem vindo a apresentar alternativas à política do governo e a defender causas que permitem inverter o declínio económico e social em que o país se encontra e melhorar as condições de vida dos portugueses. É totalmente falsa a afirmação de que o PSD não tem apresentado políticas alternativas ao poder socialista. A liderança do PSD, que ainda não completou um ano, já apresentou programas bem estruturados nos domínios da emergência social, do orçamento do Estado, da educação e da habitação. Programas de muito melhor qualidade do que as políticas do governo nessas áreas. As medidas de política apresentadas pelo governo, pelo contrário, têm-se caracterizado pela falta de qualidade. Tal ficou bem claro com o pacote Mais Habitação, em que o governo, depois de corroer o clima de confiança dos investidores, enveredou por um forte ataque à autonomia dos municípios. É certo que a governação socialista tem sido desastrosa, mas importa ter presente que o atual governo só há poucos dias completou um ano em efetividade de funções e goza de apoio maioritário na Assembleia da República. Essas moções de censura servem os interesses do governo socialista, desviam as atenções dos casos reprováveis e dos erros da sua governação. Ataques vergonhosos movidos pelo PS ao Dr. Pedro Passos Coelho, que, como primeiro-ministro, revelou grande coragem e sentido de Estado, tendo retirado Portugal da bancarrota a que o governo socialista tinha conduzido o país. Senhoras e senhores autarcas, em minha opinião, o PSD não deve cometer o erro de pré-anunciar qualquer política de coligações, tendo em vista as próximas eleições legislativas. Se o PS, que está em queda, não o faz, por que é que o PSD, que está a subir, deve fazê-lo? É uma armadilha orquestrada pela Central de Comunicação Socialista, em que algumas boas ou ingênuas intenções têm caído. O PSD é a única opção de voto credível para todos os eleitores que querem libertar Portugal do governo socialista e de uma oligarquia que se considera dona do Estado. O Partido Socialista, esse sim, é que precisa de esclarecer o manto de ambiguidades em que está escondido. Foi este Partido Socialista que se afastou da tradição do partido desde os tempos da liderança de Mário Soares, ao aliar-se aos partidos anti-europeístas, anti-NATO, ambíguos na condenação da invasão da Ucrânia pela Rússia e que apoiam países onde impera a ditadura, a miséria
e a violação dos mais elementares direitos humanos. Foram esses partidos, e não outros, que juntamente com o PS contribuíram para o empobrecimento do país e os salários baixos. Por que não perguntam ao PS que esclareça as suas ambiguidades? A ideologia que orienta a ação do governo socialista resume-se a uma dúzia de palavras: permanecer no poder e controlar o aparelho do Estado sem olhar a meios. Em matéria de ideologia, o governo é um vazio. A palavra socialista é apenas um slogan. Na palavra pública e nas atitudes dos membros do governo escasseia a competência, mas abunda o populismo e a hipocrisia. Em princípio, a atual legislatura termina em 2026. Mas, às vezes, os primeiros ministros, em resultado de uma reflexão sobre a situação do país ou de um rebate de consciência, decidem apresentar a sua demissão e têm lugar eleições antecipadas. Foi isso que aconteceu em março de 2011. Nunca imaginei que a incompetência do governo socialista atingisse uma tal dimensão. Para mim, contribuir para esclarecer os portugueses é mais do que uma questão de consciência. É um dever cívico. As políticas económicas erradas do governo socialista são responsáveis pelo baixo nível de investimento produtivo e inovador nos setores abertos à concorrência. É responsável pela produtividade inferior à média europeia e pelo empobrecimento relativo do país. E qual a resposta do governo a esta situação? Habitua-se. Sem um crescimento sustentável da economia portuguesa, de cerca de 3 a 4% ao ano, não é possível responder aos desafios sociais que Portugal enfrenta. Melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo Serviço Nacional de Saúde, pela escola pública e pela justiça, e deixar de ser um país de salários baixos em que o salário médio está próximo do salário mínimo. Despesa pública corrente muito elevada, baixo nível de investimento produtivo e aumento do poder de compra dos salários é uma combinação impossível. É essa a situação em que Portugal se encontra. Para além desta impossibilidade, o governo devia saber que o crescimento saudável da economia é aquele que é impulsionado pelo investimento produtivo e pelas exportações de elevado valor acrescentado, e não pelo consumo. Perguntem aos portugueses se se sentem felizes ao saberem que, nos últimos 7 anos de governos socialistas, Portugal tem vindo a ser ultrapassado em matéria de desenvolvimento por países da Europa de Leste que aderiram à União Europeia em situação de desenvolvimento muito inferior a Portugal. Devemos perguntar aos portugueses se se sentem felizes ao verificar que, em resultado dos governos socialistas, restam apenas 5 países, entre os 27 da União Europeia, com um nível de desenvolvimento pior do que Portugal. É triste e penoso verificar que Portugal caminha para a cauda da Europa. E o que responde o governo? Habitua-se. Perguntem aos pais e aos avós, orgulhosos dos estudos superiores dos seus filhos e netos, se se sentem felizes ao vê-los partir para o estrangeiro para conseguir um emprego que lhes pague um vencimento compatível com os seus talentos e capacidades e para concretizarem o sonho de subir na vida. Pelo que vemos, ouvimos e lemos, 20 mil jovens licenciados imigram em cada ano e a grande maioria não pensa regressar. A maior parte dos jovens que no país estão empregados ganha por mês menos de 1.000 euros brutos. Para se aperceberem da razão pela qual Portugal, de acordo com relatórios internacionais, é um dos países do mundo ocidental de maior carga fiscal, mesmo superior aos países mais ricos da União Europeia, os portugueses devem comparar aquilo que ganham
aquilo que ganham com o dinheiro que recebem depois de pagarem os impostos. E qual é a resposta do governo socialista a esta situação? Habituem-se. Os portugueses não podiam deixar de concluir que só um governo à deriva, desnorteado, sem visão do futuro e dominado pela espuma dos dias, podia elaborar e divulgar um questionário de 36 perguntas a preencher pelas pessoas convidadas para integrar o governo. O escrutínio das pessoas escolhidas pelo primeiro-ministro para exercer as funções de ministro é da sua exclusiva responsabilidade, não pode ser feito na praça pública e nem deve tentar escamotear essa responsabilidade. Devemos perguntar aos portugueses se acham normal e se é benéfico para o país que um governo dotado de uma maioria absoluta e que acaba de completar apenas um ano sob a submissão do seu programa ao Parlamento já tenha sido forçado a substituir 13 dos seus membros, vários deles por violações graves de ética política. Onde está a governabilidade que a maioria absoluta é suposta assegurar? Pior do que o caos interno é a degradação do funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, de que o governo socialista é responsável, pondo em causa o acesso à saúde das pessoas de baixos rendimentos, que não dispõem de recursos financeiros para recorrer à medicina privada. São esses portugueses que chegam a esperar meses, em certos casos mais de um ano, por uma consulta ou uma cirurgia em áreas como a cardiologia ou a oncologia. Perguntem aos portugueses o que pensam de um governo que pôs fim à parceria entre o Estado e o setor privado na gestão dos hospitais de Loures, de Braga e de Vila Franca de Xira, que funcionavam bem e poupavam dinheiro ao orçamento. Por mero sectarismo ideológico, o governo pôs em causa o elemento central da vida das pessoas, a saúde. É sabido que a educação é uma alavanca decisiva para a realização da igualdade de oportunidades das crianças e dos jovens e para a sua ascensão social. Devemos perguntar aos pais o que pensam de um governo para quem a educação dos seus filhos pouco conta, que não cuida da qualidade do ensino na escola pública, aquela que eu sempre frequentei. O que pensam de um governo que pôs fim a contratos de associação com colégios privados frequentados por crianças de famílias de baixos rendimentos? O que pensam de um governo que não consegue assegurar que haja professores para todos os alunos terem aulas? Vemos, ouvimos e lemos sobre a desastrosa intervenção do Estado na TAP. Digo apenas, senhores autarcas, que perguntem aos portugueses se alguma vez imaginaram que seria possível um governo descer tão baixo em matéria de ética política e desprezo pelos interesses nacionais. Da TAP tem-se falado em abuso do poder e dos milhões de desperdício dos dinheiros públicos. Há, no entanto, por aí, muitos mais milhões desperdiçados. Os membros do governo, que deviam dar o exemplo de boa educação, não se coíbem de ultrapassar as linhas vermelhas. Devemos perguntar aos portugueses se acham normal que membros do governo acusem adversários políticos de tentarem guinchar, ficando ridículos. E lembram-se de quando acusaram de criminosos e de antipatrióticos políticos da oposição que legitimamente criticaram a ação do governo. É um contraste abissal com o sentido de Estado com que o governo de Sá Carneiro exerceu o poder. Segundo o que vemos, ouvimos e lemos, existem duas áreas em que o governo socialista é especialista: na mentira e na propaganda e truques. Recentemente, durante praticamente um mês, não houve um dia em que na imprensa ou na televisão não fosse feita a demonstração de que o governo mente.
Perguntem aos vossos munícipes se ainda se pode acreditar em quem passa os dias a mentir. Por tudo isto, não surpreende que o governo socialista, sem rumo, dominado pela trepidação do cotidiano político e pelas sondagens, governe o país aos solavancos. Não tendo obra para apresentar, considera que o importante é ter uma boa central de propaganda, com dezenas de funcionários e reforçada por especialistas externos, como foi noticiado. O objetivo é desinformar, condicionar jornalistas e iludir, anestesiar e enganar os cidadãos, procurando esconder a situação a que conduziram o país. O governo socialista do engenheiro Guterres deixou o país num pântano. O governo socialista do engenheiro Sócrates deixou o país numa situação de bancarrota, tendo sido obrigado a negociar com a Troika um programa de austeridade bastante duro, a troco de um empréstimo de 78 mil milhões de euros. O governo do Dr. António Costa, apesar de beneficiar de apoios da União Europeia de montante gigantesco, nunca antes verificado, vai deixar ao próximo governo uma herança extremamente pesada. Não exercendo o Primeiro-Ministro as competências que a Constituição explicitamente lhe atribui, e sendo o governo um somatório desarticulado e sem rumo de ministros e secretários de Estado, incapaz de lidar com a crispação social e os grupos de interesse, a sua tendência será para distribuir benesses e comprar votos, e para despejar dinheiro para cima dos problemas e não para preparar um futuro melhor para Portugal. O governo socialista vai deixar ao próximo governo um país com um estoque de capital físico fraco, uma juventude qualificada e inovadora em fuga para o estrangeiro, um Estado enorme e ineficiente, uma produtividade baixa, um nível de impostos demasiado elevado para o nosso nível de desenvolvimento e uma pequena taxa de poupança. Senhoras e senhores autarcas, por tudo isto que vemos, ouvimos e lemos, e que não podemos ignorar, é fundamental olhar o futuro. O país precisa de saber que há uma alternativa sólida e serena à degradação a que o PS nos conduz. Ao contrário do Partido Socialista, que quer meter o Estado a interferir na propriedade privada, quando nem os serviços públicos consegue gerir,